Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para entrarmos em oração. E antes de mais nada, é elevar a Deus a oração, para que Ele receba o nosso louvor e a nossa gratidão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos trazer em segurança. Também aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui, ó Pai, te agradecemos por tudo, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelos aqueles que estão trabalhando, aqueles, ó Pai, que chegaram dos seus trabalhos, nossas crianças, ó Pai, que estão protegidas em casa. Ó Pai, que neste momento, Senhor, todos aqueles que estão acompanhando também através da internet, possamos estar juntos, Senhor, num pensamento e em um só Espírito. É o que nós te pedimos. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e fale ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. O número 9. Vamos adorar a Deus, vamos invocar, desculpa, a altura, a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, aleluia, vamos adorar a Deus. Um dia especial encheu meu coração de um gozo divinal, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar seu nome, aleluia. Eu só vim Aleluia. Número 23. Há momentos. Há momentos e as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos
Demos graça ao Senhor pelo Calvário. Fomos redimidos de volta ao céu pelo sangue de Jesus que correu na cruz. Número 365. E agora nós temos o prazer de ter a sua mão sobre nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a igreja. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura Santo é o teu nome. Número 366. Não desanimes, Deus proverá. Não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Sobre as asas te acolherá. Deus velará por
assentar, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 46 e meditar sobre isso. Aleluia, Jesus. Salmo 46 diz assim: socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pelas suas braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus no meio dela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embrambecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que dissolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nós observamos neste salmo que o salmista vai deixar bem claro: Deus é o nosso refúgio. E hoje em dia, na maioria das vezes, observamos as notícias e as pessoas que nos rodeiam tendo assim uma questão muito simples para nós como cristãos, mas questões que eles não conseguem admitir, nem sequer no meio do caos acreditar se há um Deus, se esse Deus realmente nos protege, e se tivesse realmente Deus, as coisas não estariam assim. Só que a igreja tem a resposta para isso. Nós estamos assim simplesmente por causa do pecado. Vai sobreviver isso tudo. Porque o mesmo Deus que criou o homem é o mesmo Deus que nos protege. Ele é o nosso refúgio. Aonde está a nossa confiança? Aonde andamos a pensar que poderemos nos guardar de algum perigo? Em lado nenhum. A sociedade, o mundo, não consegue enxergar isso. E cada de uma proteção. Mas o salmista vai dizer: Deus é o nosso refúgio. A igreja se esconde em Deus. A igreja está debaixo da proteção de Deus. A igreja está debaixo da poderosa mão de Deus. Pelo que não tememos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transbordem para o meio dos mares. É uma afirmação tão grande: a terra se mude. Já os montes, nós vemos hoje se transbordar para o meio dos mares, ou até mesmo nascer monte no meio dos mares. Mas isso não muda aonde está o nosso refúgio. As geleiras podem se derreter, os montes podem se desabar, mas o nosso refúgio continua no nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos salvou. E o salmista vai dizendo aqui, encorajando o povo de Israel no meio da guerra, dizendo que o Deus, o Senhor dos exércitos está conosco. Esse palavreado é exatamente para uma guerra, é no meio da guerra, é no meio onde a luta está travada,
onde o exército não sabe exatamente de onde está vindo o perigo, mas tem que acreditar claramente que o Senhor dos exércitos, aquele a quem a igreja ama, aquele a quem a igreja serve, aquele a Israel, que era o próprio povo dele, servia, esse sim tinha que ter a certeza: a nossa vitória está em Deus. O nosso Deus é poderoso o suficiente para nos livrar. E nós vamos ver que batalhas que Israel passou, uma muito interessante, está em Samuel, se não me engano, em primeiro, nos últimos capítulos, vai dizer claramente que Davi, ele foi ungido a rei, e aí o povo israelitas veio então para o atacar, e aí ele desceu a fortaleza, ele desceu. Muitos querem subir com a posição que tem, mas ele desceu. A Bíblia diz, ele desceu e foi orar a Deus. E ele disse assim: Deus, é da sua permissão, o Senhor vai comigo? E Deus falou assim: vou contigo. Ele foi então, afrontou ali o povo, os filisteus, e aí a segunda vez, porque ele venceu, então se juntaram mais ainda, e ele desce novamente, a segunda vez, porque eles vieram para matar dessa vez. A segunda vez ele desce novamente e diz: Senhor, é da sua vontade, o Senhor vai comigo? E o Senhor Deus fala assim: não, você vai e se esconde no bosque das tamareiras, as amendoeiras. E aí o que acontece? Um homem de guerra, experimentado na sua guerra, sabia quem ia na frente dele. E a pergunta que fica para nós nessa noite, e aqueles que estão ouvindo também pela internet: quem é que vai à nossa frente? Temos que ter essa certeza, no meio de tantas incertezas, mesmo que Ele nos manda a se esconder. Ele disse a Davi: se esconde, se esconde. E Davi então chama todos os homens, os soldados, e se escondem no bosque. E o interessante é que Deus fala para ele assim: no momento em que você ver a copa das árvores, que são altas, a balançar, preste atenção, que elas vão estar no mesmo movimento, fazendo um barulho. Neste momento, você sai, e eu entregarei os filisteus em suas mãos. E Davi ficou escondido no bosque. Um homem com tanta experiência de guerra, escondido, esperando o Senhor dos exércitos. Tanta autoridade em um homem só, mas sabendo que quem é a direção é de Deus. Aí então ele sai, quando ele observa as árvores a balançar na mesma posição, no mesmo movimento, ele sai então gritando, e depois você nunca mais vai ver falar dos filisteus, porque foi a última vez que Davi enfrentou-os, mas na verdade foi o próprio Deus que eliminou todos os filisteus. Então nós vamos observar que a nossa luta, na verdade, não é nossa, seja ela qual for. O Senhor Jesus envia o seu Filho para nos salvar. E a partir de agora fazemos parte do seu corpo. A igreja é parte do céu. Não se prega um evangelho de faz de conta e que tudo vai dar certo, não. Não se prega esse evangelho. Nós somos mais que vencedores, justamente porque nós sabemos aonde nós se escondemos. Nós somos mais que vencedores porque sabemos que Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele vai à frente. É o Senhor dos exércitos que vai à frente. Essa é a nossa certeza. E aí o salmista está tão empolgado que no finalzinho aqui, no verso 10, o próprio Espírito Santo fala através da boca dele e diz assim: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, aleluia.
no meio deste turbilhão de situações, de vendavais, que nós não temos resposta. A resposta é Bíblia. Acalma o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e sobre toda a terra. Vai chegar o dia, está em Apocalipse, que todo joelho se dobrará e reconhecerá que o Senhor Jesus é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Salvador. Ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele nunca nos deixou. Porque a mão poderosa do Senhor está sobre a igreja, está sobre a nossa família. Muitas das vezes, até é difícil sair palavras para orar e interceder por alguém, porque a gente diz assim: puxa, mas era tão fácil acreditar, era tão fácil acalmar. Mas a Bíblia vai dizer também que aquele que está no pecado, ele está morto. Os olhos não veem nada, o coração não sente nada, porque às vezes o coração é de pedra, na maioria das vezes. Mas como o Senhor também diz em Israel, eu posso trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Que a igreja se posicione cada vez mais em orar pelos corações, porque o Senhor pode mudar os corações, seja eles qual for. E sobre a nossa responsabilidade como igreja e corpo de Cristo, está a confiança aonde nós se refugiamos, a certeza dele que é para nós se aquietarmos aqui. Aquietarmos é não ficarmos na ansiedade. E no original vai dizer assim, é como se Deus tivesse: sai da frente, agora é comigo. Porque há lutas que não são para nós. O que é para nós é orar, se humilhar, clamar e cantar a Deus louvor de ações de graça. Porque Ele será exaltado em todas as nações e na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó continua sendo o nosso refúgio. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por nos lembrar como igreja, como família, Senhor, como corpo de Cristo, aonde nós podemos se esconder. Não é covardia se esconder debaixo das suas asas. É simplesmente saber que temos um Pai poderoso, um Deus Criador, um Senhor Salvador e um Emanuel, que está conosco todos os dias. Nós vamos agora, Senhor, entrar no período de oração para interceder pelos aqueles que não puderam estar aqui, ou até mesmo aqueles que estão longe, Senhor. E sabemos que o Senhor tem falado ao nosso coração, tem ouvido aqui os louvores que cantamos com o nosso coração, com o nosso fôlego. Não somos perfeitos, Senhor, mas o Senhor é a perfeição. Olha, Senhor, para dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, o nosso clamor, a nossa adoração. As nossas orações também, Senhor. E alcança, Pai, através do Teu poder e da autoridade que está sobre a igreja, aqueles que nós estamos aqui intercedendo, Papai, de uma maneira especial, para que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Queremos agradecer aos irmãos que estão na internet. Vamos adentrar agora o momento da oração e que Deus vos abençoe. E não esquecendo, na sexta-feira temos aqui culto presencial e também no domingo. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.